Fala galerinha, como prometido estamos de volta aí com a nossa 8ª aula sobre a linguagem de programação C++. Nesta videoaula eu estarei abordando temas sobre bibliotecas e variáveis. No que diz respeito a bibliotecas, eu estarei explicando bem detalhadamente para que alunos iniciantes tenham uma boa noção do que são e para que servem as bibliotecas em uma linguagem de programação como C++. Para os alunos que já estão um pouco mais avançados, eu peço um pouco de paciência, que logo nas próximas aulas estaremos nos aprofundando mais na linguagem. Observe e reflita comigo sobre a seguinte analogia. Imagine que você possua um vasto gramado e necessite aparar a grama de toda esta área, mas você possui um cortador de grama elétrico. Por que, ao ir realizar o trabalho, você não se utilizará da tesoura manual de aparar grama, e sim do cortador de grama? Ou simplesmente, por que você não gastará meses e meses tentando projetar e construir um aparador de grama elétrico? Simplesmente porque você já possui um pronto. Ele é muito mais rápido, eficiente e prático. Você não precisará inventar um cortador de grama, porque simplesmente alguém já inventou e você possui um à mão. Esta analogia que eu acabei de fazer pode até parecer simples ou até antiquada, mas é exatamente isto que se aplica na hora de se programar. A biblioteca padrão do C++ nada mais é do que uma vasta coleção de classes, funções e variáveis já anteriormente escritas por alguém na mesma linguagem para facilitar a criação de programas e aplicativos. Então, quando usamos o comando include e incluímos no código-fonte do nosso programa uma biblioteca padrão do C++, estamos dizendo ao pré-processador que no momento da compilação ele inclua esta vasta gama de classes, funções e variáveis pré-programadas para serem reutilizadas em nosso programa. É claro que quando estivermos criando um programa mais vasto, não se utilizaremos apenas dos recursos nativos das bibliotecas, criaremos nossas próprias classes, funções e variáveis. Antes de finalizar as explicações sobre bibliotecas, eu gostaria também de dizer que a biblioteca padrão do C++ incorpora também todos os recursos padrão da linguagem C. Agora vamos fazer uma pequena análise no código-fonte deste programa que nós criamos. Observem o comando count e endl. Ambos os comandos estão contidos, ou seja, pertencem à biblioteca iostream, que é a biblioteca responsável pelo controle do fluxo de saída e entrada de dados. O comando count é um objeto desta biblioteca e o comando endl é um manipulador. O comando count é o responsável por dar a saída do fluxo de dados, ou seja, imprimir na tela de saída do console a frase "Este é o meu primeiro programa em C++", e o comando endl é o manipulador responsável por inserir também na tela do console uma nova linha. Já o comando system diz respeito a uma função que estamos chamando. Esta função encontra-se dentro da biblioteca cstdlib. Então é correto dizer que se nosso programa fosse compilado sem o uso dessas duas bibliotecas, seria impossível usar o objeto count, seria impossível utilizar o manipulador endl e seria impossível chamar a função system. Espero que todos tenham entendido sobre o que são e para que servem as bibliotecas.
e o porquê delas serem incluídas em nossos códigos-fonte, em nossos programas. É claro que no decorrer das videoaulas estaremos conhecendo e utilizando muitas outras bibliotecas. Galera, antes de falar sobre as variáveis, eu gostaria de explicar o funcionamento das memórias RAM. Eu creio que saber um pouco sobre o funcionamento das memórias é um pré-requisito para que você entenda bem o propósito da criação de uma variável e como ela funciona. Sempre que criamos um programa, um software, existe a necessidade de armazenar informações na memória do computador. E isso é feito através de nossas variáveis. Os nomes que damos às nossas variáveis dizem respeito a posições na memória onde esses dados são armazenados. Se você realizar uma breve pesquisa, descobrirá que as memórias que usamos atualmente em nossos computadores são denominadas memórias RAM, que significa Random Access Memory, ou seja, memória de acesso aleatório. Isto significa que podemos acessar diretamente os dados nessa memória, ou seja, podemos acessar as células de memória diretamente. Isto significa que o processo de acesso às memórias RAM não é um processo sequencial, mas sim, como o próprio nome diz, aleatório. Os circuitos integrados das células de memória são dispostos em matriz, com suas respectivas linhas e colunas. Para que possamos entender, eu criei um pequeno exemplo abaixo. Uma pequena matriz e algumas variáveis. Notem que ao lado direito de cada variável foi declarado aí o tipo de dados que essa variável carrega. Então, declaramos a variável A, que carrega o valor inteiro 20, a variável B, que carrega o valor inteiro 500, e a variável C, que carrega o valor inteiro 1000. Imaginemos agora que os dados que essas variáveis carregam fossem armazenados na célula de memória para uso posterior da seguinte forma. Os dados que a variável A carrega armazenados na interseção A3, ou seja, no encontro da linha A com a coluna 3. Os dados que a variável B carrega armazenados na interseção C5, o encontro da linha C com a coluna 5. E, por fim, os dados que a variável C carrega armazenados na interseção D5, encontro da linha D com a coluna 5. Posteriormente, quando fosse necessário acessar tais dados, seria muito simples para o computador, pois cada variável tem um nome específico, e seu nome é diretamente ligado às coordenadas das interseções onde os dados foram armazenados. Exemplo, se precisássemos recuperar o valor armazenado pela variável A, a memória RAM receberia um pulso elétrico na linha A e um pulso elétrico na coluna 3. E dessa maneira, conseguiria acessar os dados armazenados na interseção A3. Então, podemos associar uma variável com um local na memória do computador onde você pode gravar e recuperar dados. Bom, galera, a nossa 8ª aula sobre a linguagem de programação C++ vai ficando por aqui. Fiquem de olho aí na próxima aula, onde nós aprenderemos a criar variáveis e constantes. Conto com a colaboração de vocês e a visitem nosso blog cmaisdescomplicado.blogspot.com. Valeu, galera, e até a próxima aula.